Fala pessoal, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Corinthians terá receita bruta recorde, quase R$ 1 bilhão em 2023. Vou contar para vocês aqui. Vamos falar também sobre os executivos de futebol muito em alta no Timão nos últimos dias. Quem poderá vir? Quais os nomes de preferência? Será que vai dar certo? E para finalizar, vamos falar sobre o mercado sul-americano. Exatamente. Existem alguns jogadores do mercado sul-americano sendo observados pelo Timão. Eu conto tudo para vocês. Depois da vinheta, eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta sexta-feira, dia 13 de outubro, e a gente começa falando sobre a receita recorde do Corinthians na temporada 2023, tá? Corinthians fechará 2023 com uma estimativa de receita bruta de 955 milhões de reais. É isso mesmo, 955 milhões de reais em receita bruta, tá? É aquilo que será divulgado aí, provavelmente, nos próximos dias pela atual diretoria do Corinthians. Esse valor, ele é cerca de 15% a mais daquilo que estava previsto no orçamento, tá? O orçamento tinha, em média, ali 800 e poucos milhões, mas está passando e bastante disso. E bem maior, inclusive, 20%, um pouco mais de 20% em relação ao ano de 2022. Claro que isso é uma receita bruta, tá, gente? Não é aquele dinheiro que entra limpo para que o clube possa gastar à vontade. Não, é uma receita bruta, tem uma série de questões aí que acaba tendo com pagamentos, com dívidas, com uma série de coisas, mas o clube, até essa semana, divulgou que o uniforme do Corinthians, né, uniforme em termos de arrecadação, e aí inclui-se a Nike, inclui-se Patrocínio Master, inclui-se vários nomes, de 123 milhões de reais. Então, o Corinthians, nesse sentido, apresenta bons números. O Corinthians não ganhou nada esse último ano, não ganhou nada o ano passado, não ganhou nada em 2021, não ganhou nada em 2020, né? O último título lembrado aí é o Paulista de 2019. Então, em termos nacionais, não ganha nada, né, há mais tempo ainda, desde 2017. Então, é muito tempo sem títulos, e claro que é o que o torcedor deseja. Mas os números, eles são impressionantes. E esse recorde não é só histórico no clube, é histórico em termos de arrecadação no futebol paulista, né? Somente o Flamengo teve uma receita superior a esse valor, tá? De 1 bilhão. O Flamengo foi 1 bilhão e 100, mais ou menos, 1 bilhão e 100 milhões e 100 mil reais. 1 bilhão e 100 milhões de reais, exatamente. 1 bilhão e 100 milhões de reais foi o Flamengo. O Corinthians batendo na casa aí dos 955 milhões de receita bruta. É muito dinheiro faturado. Claro que tudo isso terá que ser prestado contas, tudo isso terá que ser apresentado de forma legítima, de forma correta, de forma transparente. Mas só para você ter uma ideia, né, de 2020, em 2020, o Corinthians teve um faturamento bruto de quase 480 milhões de reais. Em 3 anos, olha para quanto foi, mais que dobrou este valor, né? Mais que dobrou este valor. Então, esse número ele é consolidado pelo clube, né? Pelo Corinthians e também pela Falcone Associados, né? Que faz toda essa questão de auditoria, de acompanhamento. Então, são números realmente bastante expressivos, e com isso a gente tem que lembrar da dívida, né? A dívida está mais ou menos nessa faixa. Quanto que essa dívida vai diminuir? Qual será o valor apresentado em termos de abatimento de dívida? Tem que ter aí pelo menos uns 200 milhões de abatimento com esse faturamento. Não dá para ser menos que isso. Vamos esperar para ver o que o Corinthians vai falar em termos de números aí daqui para frente. Legal? Comenta aí o que você acha desse faturamento, o que você acha
desses valores arrecadados, né? Arrecadação bruta, lembrando, tá? Faturamento bruto e não líquido. Legal? Aproveita o espaço, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Vamos falar agora sobre executivos no Timão. O Corinthians tem o Alessandro Nunes até o final desta temporada, que já anunciou que sai do clube, evidentemente, que não ficará. Não é nenhum nome cogitado pela situação, caso de vitória do André Luiz Oliveira, tampouco pelo lado da oposição, do Augusto Melo. Então, o próprio Alessandro já falou que está indo embora, que deixa o clube agora ao final da temporada. E muito tem se falado em executivos de futebol, né? Pô, o que é um executivo de futebol? É o cara preparado, é o cara que estudou para isso, o cara que fez cursos para isso. Não é só você ser amigo do presidente, não é só você gostar de futebol, não é só você ser um ex-jogador. É preciso um preparo muito grande. E dois nomes são muito comentados no futebol brasileiro quando se fala em executivos, né, no mundo da bola. Primeiro, Rodrigo Caetano, que é um dos pioneiros, né, nessa função, e o Alexandre Matos. Bom, só para se ter uma ideia, né, o Alexandre Matos, campeão pelo Palmeiras, né, ele ganhou muitos títulos pelo Palmeiras, trabalhou no Atlético Mineiro, América Mineiro, no Cruzeiro, é um cara extremamente preparado. Ele foi considerado, em 2013, 14, 15 e 16, o melhor diretor executivo de futebol no país. Então é um nome muito importante, é um nome muito relevante de um cara que conhece muito do futebol e de como administrar o futebol. Só para você ter uma ideia, o Alexandre Matos, ele tem uma média de um título nacional por ano, desde 2013. Então, olha a importância, e aí lembrando que não existe o clube que esse executivo goste, torça. Ah, mas ele era do Palmeiras, ele é um executivo de futebol. Ele é um cara preparado para trabalhar no futebol. E aí, como eu falei, trabalhou no Cruzeiro, trabalhou no América, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, e sempre ganhando muito, sempre organizando muito. É um cara que sabe demais dessa função e dessa gestão. Tá? O outro é o Rodrigo Caetano, como eu falei, é um dos primeiros, né, um dos pioneiros nessa função. Trabalhou, só para se ter uma ideia, rapidamente aqui como diretor executivo no Grêmio, diretor executivo no Vasco da Gama, no Fluminense, no Flamengo, no Internacional, hoje está no Atlético Mineiro. É um cara que sempre, quando se fala num grande executivo de futebol, é o primeiro nome que se vem à cabeça. Também é um vitorioso, é um cara que tem muito conhecimento de mercado, muito conhecimento de como administrar um clube, e tanto a oposição do Corinthians quanto a situação já falaram que pretendem trabalhar com executivos de futebol profissionais. E não pode ser diferente. Não pode ser diferente, não dá para colocar aí amigos do presidente. Não cabe mais. Se o Corinthians quiser voltar a ser um time vitorioso, competitivo, que bata de frente com Flamengo, com Palmeiras, enfim, com outras equipes, o Corinthians, se sonha com títulos internacionais, como Libertadores, tem que ter um gestor profissional. Esses nomes são sempre muito badalados e nomes que agradam tanto à oposição quanto à situação. Vamos esperar para saber quem vence a eleição e aí sim como é que será definido o nome deste próximo gestor que, ao que tudo indica, terá realmente um cargo no Corinthians de fato. Legal? Quero saber o que você acha desses dois nomes. Você gostaria que eles participassem de uma gestão profissional no Corinthians? Ou o Rodrigo, ou o Alexandre Matos? Aproveita o espaço e comenta aí. Vamos finalizar falando sobre mercado sul-americano. O Corinthians está de olho, claro, em alguns atletas. O Mano não está deixando de observar isso. E claro que o mercado sul-americano chama muito a atenção. Futebol brasileiro, claro que a gente tem poucos nomes, é difícil negociação entre clubes no futebol brasileiro, mas no mercado sul-americano e clubes considerados pequenos, você tem bons jogadores e claro que é aí que o bom olhar, que o olhar de um bom observador fala mais alto, tá? Falar 3 nomes para vocês aqui que estão sendo observados e podem realmente
de repente virar uma opção aí para a temporada 2024, evidentemente dependendo de quem vença a eleição. Sempre lembrando esse fator, tá, gente, que é muito importante. Álvaro Barreal, tá? Álvaro Barreal tem 23 anos de idade, jogador que atua no Cincinnati, disputa a Liga de Futebol dos Estados Unidos. Ele é argentino, tá? Ele é um ponta esquerda, jogador de muita habilidade, tem 33 jogos esse ano pelo Cincinnati, lá nos Estados Unidos, 5 gols marcados e 6 assistências. Lembrando, contrato até 31 de dezembro agora, de 23. Portanto, é um jogador de muita qualidade, jovem, 23 anos, tá? E num valor de mercado aproximado de 4.500 milhões de euros, tá bom? Então tá nessa faixa aí dos 4 milhões de euros o Álvaro Barreal. Tem também o Eric Meza. Eric Meza tem 24 anos, bom lateral direito, também argentino, joga no Colón, tá? Na La Liga, né, que está rolando agora na Argentina, são poucos jogos, 8 até o momento. Ele fez 5 jogos, 1 gol marcado, também tem contrato até dezembro de 2023. Então está acabando o contrato dele, e o valor de mercado na faixa de 2.200.000 euros. Jogadores de qualidade, jogadores que têm talento, e esses nomes que eu estou dizendo para vocês aqui chegariam, e eu não tenho dúvida que seriam titulares nessa equipe do Corinthians. Jogadores de muito potencial, de clubes pequenos, de clubes pouco expressivos, mas com grande futebol e que poderiam ajudar bastante. E por último, eu falei Eric Meza agora, né? Então o Ivan Tapia, meu xará, tem 24 anos de idade, também argentino, um meio ofensivo de muita qualidade, que joga no Barracas da Argentina. Tá? O jogador que na La Liga fez 8 jogos, marcou 3 gols. Tem contrato também terminando em dezembro de 2023 com a equipe argentina, tá bom? Valor de mercado aproximado de 3 milhões de euros. Falei 3 nomes, 3 jogadores com valores de mercado abaixo de 5 milhões de euros. Futebol, gente, também não dá para querer contratar jogador por 500 mil euros só. Vai até achar, né? O Fluminense, por exemplo, achou o John Arias e comprou 50% na época por 600 mil dólares. Se você procurar, garimpar, você acha. Mas são nomes dentro do futebol que poderiam chegar e absolutamente titulares. Já vi os 3 jogando, são 3 grandes jogadores. Eu acho que tem muito potencial, muita qualidade. E o Corinthians fica de olho nesse mercado sul-americano aí para tentar reforçar o elenco para 2024. Gosta dos nomes? Conhece os jogadores? Aproveita o espaço, comenta aí e eu volto às 9 da noite com mais 12 em Campo aqui para você. Legal? Grande abraço a todos. Se você gostou do conteúdo, deixa o like. Se for novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva e comenta. Valeu, um abraço, tchau!